Olá, querido aluno. Professor Raul Alves aqui com você na nossa aula hoje de noções de informática para concurso público. Hoje nós falaremos sobre um tema que cai bastante em prova, que é o tema de ambiente de reuniões virtuais, ok? Fica comigo aí nessa aula. Qualquer dúvida, depois você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, ok? Estamos aqui para lhe atender. Vamos lá? O conceito sobre reuniões virtuais, ok? A gente bem sabe que é um assunto que já está no nosso dia a dia. E aí eu quero te chamar a atenção para o primeiro ponto relacionado a concurso público, a prova de concurso público, tá? As provas na disciplina de informática, elas cobram muito conceito, como se faz, o que significa, sem dúvida, mas ela também cobra muito como fazer, ok? Então, geralmente, a prova vai te trazer aplicações, nesse caso, softwares, que estão presentes no teu dia a dia, seja pessoal, seja acadêmico ou até mesmo no trabalho, tá? E durante essa aula eu vou te dando outras dicas nesse sentido. Por exemplo, aplicativos de reunião virtual que são utilizados em concurso, em órgãos públicos, provavelmente serão cobrados na tua prova de concurso público, se for o caso, tá bom? Então a gente sempre tenta fazer aí uma relação do que é utilizado de verdade com o que provavelmente vai cair na tua prova, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito aqui sobre reuniões virtuais. São encontros realizados por meio de software. Software você sabe que é programa de computador, tá? É a parte lógica do sistema computacional, que é formado por usuário, hardware, que é a parte física, e software, que é a parte lógica, tá bom? Programa de computador de videoconferência, que permitem comunicação em áudio e vídeo pela internet. Esses ambientes possibilitam interação síncrona entre duas ou mais pessoas, permitindo o compartilhamento de tela, envio de mensagens, uso de chat e outros recursos colaborativos. Gente, interação síncrona, ok? Quer dizer que em tempo real, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para você, você está ao vivo aí do outro lado recebendo essa aula. Em tempo real, estamos sincronizados, ok? No mesmo tempo, digamos assim, tá bom? Quais os benefícios, além da troca de áudio e vídeo, por essas reuniões virtuais? Compartilhamento de tela, envio de mensagem enquanto a reunião está sendo transmitida. Nessa transmissão que eu estou fazendo para você agora, ao vivo, eu consigo te enviar mensagem de texto, eu consigo te enviar um arquivo, eu consigo te enviar uma imagem, por exemplo, ok? Uso de chat, ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, real, você pode ir lá no chat e digitar uma mensagem. Chat são programinhas que estão embutidos, no caso aqui, na reunião virtual, para você conversar com texto, tá bom? E outros recursos colaborativos também, tá? As provas de concurso público costumam cobrar o conceito de reunião virtual, que é o que a gente está vendo, exemplos de ferramentas, os recursos dessas ferramentas, nível de permissão, ingresso em reunião, controle dos organizadores e segurança, tá? Então a gente vai tentar dar uma pincelada para você nessa aula aqui sobre esses principais pontos que são cobrados quando as bancas cobram no assunto reunião virtual, ok? Vamos lá? Principais plataformas utilizadas e as mais conhecidas, tá bom? As bancas normalmente perguntam quais são os programas de computador de reunião virtual. Os principais são o Zoom, Zoom Meeting, software de videoconferência multiplataforma. E aqui está o ícone dele do Zoom, tá? É importante que a gente consiga fazer também a distinção visual. Como você bem sabe, ou vai ver nas suas provas, quando a banca cobra isso, às vezes ela usa figuras e te pede para relacionar, ok? A figura com o nome, a figura com uma ferramenta, etc e tal. E sobre o Zoom, ok? Quais são as suas principais características cobradas em prova de concurso público, tá bom? Que o Zoom permite o ingresso via link. Link é um trecho textual, ok? Que você clica e te leva para um lugar. Então, por exemplo, você cria a sala, gera um link daquela sala como um convite, copia esse link e cola num grupo de WhatsApp ou numa conversa sua de WhatsApp com outra pessoa,
E aquela pessoa que recebe esse link clica e vai direto ao Zoom para aquela sala que você criou, para aquela sala virtual de videoconferência. Bom, permite ingresso via link. Essa é uma das maneiras de ingressar numa sala. ID de reunião, que é uma sequência numérica, ok? Que vai te permitir acessar a sala dessa reunião e a senha também. Você precisa ter o ID e precisa ter a senha. Aí você entra no Zoom, pede para entrar numa sala, digita o ID e digita a senha daquela sala que prontamente você tem um acesso, ok? O que mais que o Zoom pode fazer? Pode ser usado pelo aplicativo ou pelo navegador. Isso quer dizer o quê? Que você consegue baixar um instalador do Zoom na tua máquina, no teu computador, no teu notebook, até no teu celular também, instalar o programa e utilizar, ok? Ou pelo navegador ou browser, pelo Google Chrome, pelo Microsoft Edge, pelo Mozilla Firefox, ok? Pelo Opera, tá? Você pode usar também ele online. Semelhante ao WhatsApp, pessoal. Tem o WhatsApp Web, que você pode instalar no seu computador, o WhatsApp Web. Mas também você pode usar o WhatsApp numa página do WhatsApp, do navegador, melhor dizendo, tá bom? Através da função Join from Browser, cliente web, tá? Que é a maneira que você usa o Zoom pelo navegador. O Zoom também possui recursos como chat, gravação, compartilhamento de tela, sala de espera, silenciar participantes e breakout rooms, ok? Fica ligado aí nessas palavrinhas e funções específicas do Zoom, porque quando as bancas cobram, muitas vezes ela cobra uma nomenclatura, uma ferramenta, uma opção que só aquela plataforma tem, tá? E é importante para você saber diferenciar das outras, porque é aí que vem a pegadinha, é aí que ela tenta te passar uma rasteira de fazer errar na sua prova, tá bom? Vamos lá? Próximo, Microsoft Teams. A figura, o ícone do Microsoft Teams é essa aqui, ok? O Microsoft Teams é um ambiente de colaboração da Microsoft, com recursos de chat, chamadas e reuniões. Microsoft Teams, ambiente de colaboração Microsoft. Isso quer dizer o quê? Que o Teams não é especificamente uma ferramenta para reuniões virtuais. Ele possui muitas outras funções de colaboração, tá? Ok? Ele é uma plataforma completa, mas que também possui essa função de criar reuniões online com vídeo e áudio, ok? Cai muito em concurso público e ligados ao serviço público, aquilo que eu falei para você no começo da aula, tá bom? A Microsoft domina os softwares e os recursos para computador, para usuário, mas também em órgão público. Então, é muito necessário que a gente fique de olho atento a uma ferramenta que é amplamente usada no contexto público, tá? Seus principais recursos: reuniões online com vídeo e áudio, gravação das reuniões, dependendo da permissão da organização, isso tem a ver com a assinatura da plataforma, ok? Gente, a maioria dessas, ou se não todas, tá? Dessas ferramentas que eu vou apresentar para você, elas têm a versão gratuita, versão de teste, que você pode usar para realizar uma reunião virtual, mas com recursos limitados, porque o objetivo é que você use, se acostume e pague uma assinatura para usar a ferramenta, tá bom? Controle de quem pode apresentar, papéis como organizador, co-organizador, apresentador, atendi, que é o nosso participante e tal, ou seja, esses são os tipos de usuários, digamos assim, permitidos dentro desse ambiente de reunião virtual do Microsoft Teams, tá? E ele também possui ali integração com o Outlook para agendar reuniões. O Outlook é o e-mail da Microsoft, tá? É o que substitui o Hotmail, por exemplo, que também tem várias funções como agendas e calendários, e ali você pode agendar reuniões no Microsoft Teams, incluir pessoas pelo seu e-mail, por exemplo, e naquela data e hora aquela reunião vai startar e todos os interessados ali, os marcados na reunião, em tese irão participar, tá bom? Google Meet, o Google Meet que é da Google, o famoso Google Meet, ferramenta de videoconferência integrada ao Google Workspace, tá? Google Workspace é como se fosse Microsoft Teams, ok? Mas da Google.
Características cobradas em prova de concurso público sobre o Google Meet. Ingresso por link também, por ID ou convite do Google Calendar. Google Calendário. Funções de host. Silenciar participantes, bloquear a reunião, remover participantes. Isso aí é o moderador, é o administrador daquela reunião, digamos assim. O que é que ele pode fazer? Isso aqui é cobrado em prova, tá? Recursos comuns do Google Meet, compartilhamento de tela, chat, legendas automáticas com o uso de inteligência artificial. Lembrando que a inteligência artificial do Google é o Gemini, ok? Da Microsoft é o Copilot e temos aí correndo por fora o grande chat GPT, ok? A gravação, dependendo do plano, tá? Ele deixa você usar gratuitamente com recursos limitados, mas o objetivo é que você compre uma assinatura, ok? Outras aplicações nesse sentido de reuniões virtuais. Em questões de múltipla escolha, como FCC e FGV, por exemplo, que essas bancas cobram, as bancas frequentemente tentam confundir com aplicativos que não são de reunião, como o Instagram, Facebook, Netflix, Photoshop, etc. Tá? Alguns desses aí são redes sociais, outros são streams, outros são editores de imagem, por exemplo. E aqui eu coloquei para você uma figura com um resumozinho sobre alguns aplicativos que a gente já viu e outros que a gente não viu também até aqui, como, por exemplo, o Skype, o Zorro Meetings e o próprio WhatsApp, tá bom? E aí você pausa esse vídeo, dá uma lidinha nas principais características de cada um, ok? Se você receber esse material em PDF, você pode imprimir essa parte, colar na sua parede, no seu quadro de conteúdo para que você revise, tá? Todas essas ferramentas aí são bem utilizadas para o assunto que a gente está se propondo a falar, que estamos nos propondo a falar nessa aula sobre ambiente de reuniões virtuais, tá bom? Terceiro ponto, formas de ingresso em reuniões. Isso aqui é muito cobrado em prova de concurso, tá? As bancas cobram como o usuário acessa a reunião, ok? O link de acesso. Método mais comum. O participante recebe um link e entra clicando nele. 3.2, ID da reunião mais senha. Usado especialmente no Zoom e em algumas soluções corporativas. 3.3, ingresso via navegador. E o Zoom, o Meet e o Teams permitem ingressos pelo navegador, podendo haver limitações, tá? Por que limitações? Porque o próprio navegador, ele tem as suas limitações, tá? Então, por exemplo, você nunca vai ter os mesmos recursos da aplicação instalada no teu computador ou celular que você tem no navegador, por exemplo. E eu faço um comentário aqui para você. Provas exploram o fato de que não é obrigatório baixar o aplicativo, embora o aplicativo tenha mais recursos, foi o que eu acabei de te falar. Você pode baixar o executável, o instalador da ferramenta, do Zoom, do Meet, do Teams, e instalar no teu equipamento, tá? Ele vai te proporcionar uma gama variada de opções e recursos, mas também você pode usar o software no navegador com as limitações e os recursos disponíveis para a versão de navegador, ok? Ponto 4. Papéis e permissões em reuniões. As bancas cobram diferenças entre funções dentro da reunião. Quando eu falo em papéis aqui, pessoal, o papel de cada usuário dentro daquela reunião, ok? Quem é o espectador, digamos assim? Quem é o mero participante da reunião? Aquele que está ali para receber o conteúdo. Obviamente, ele tem essas opções de interação, mas ele, por exemplo, não modera quem entra da sala, quem sai da sala, quem pode falar, quem não pode. Então, a depender do papel do usuário dentro daquela reunião, ele possui funções e possibilidades e outros não. Tá bom? Primeiro, o chamado host ou organizador. Tá bom? Ele é responsável por iniciar e encerrar a reunião, admitir, permitir que participantes entrem na reunião, tá? Quando você entra numa reunião que precisa que o host ou o organizador aceite para que você entre, naquele momento você está na sala de espera. É um lugar entre não estar conectado na plataforma e a sala de reunião. Então você está numa antessala, digamos assim. Você está numa sala de espera com vistas a entrar na reunião. Basta que o organizador aceite o seu ingresso, tá? Ele também pode remover participantes, ok?
Porque alguém pegou um link, entrou e não era para estar naquela reunião. E o moderador pode remover o participante da reunião. O que ele pode fazer também? Pode ativar e desativar a gravação daquela reunião. Lembrando que toda vez que é ativado o recurso para gravar uma reunião, todos os usuários são avisados e precisam dar ciência de que a partir daquele momento eles sabem que aquela reunião está sendo gravada, tá bom? O que o host também pode fazer? Definir quem pode apresentar. Uma reunião é bem impossível. É impossível que várias pessoas falem ou apresentem ao mesmo tempo. Então, a gente vai sempre pausando e organizando quem é a vez de apresentar o quê, tá? E também pode controlar microfones, desativando os microfones, ok? Vamos lá? Às vezes você está numa reunião e alguém está com o microfone aberto sem querer e não se deu conta e acaba interferindo no áudio daquela reunião, tá bom? 4.2, o co-host, tá? Nós vimos o host ali e a gente tem o co-host, que é o co-organizador ou até mesmo o apresentador. Possui permissões de apoio ao host, podendo gerenciar participantes, iniciar ou parar apresentações de tela, moderar o chat, auxiliar no controle do ambiente. Quando é que você vê a figura desse co-organizador? Observe, por exemplo, uma transmissão ao vivo no YouTube, né? Você percebe que enquanto o apresentador está ali falando e tal, parece que tem alguém no chat interagindo com as pessoas que estão lá. Esse é o co-organizador, tá? Que ajuda ali a controlar o ambiente, a organizar, a moderar os assuntos, a controlar os ânimos e dentre outras funções. Mas ele é o co-organizador, tá bom? Co-host. E temos também a figura do participante ou attendee, que pode ativar ou desativar o seu próprio microfone, se permitido, ativar sua câmera, participar do chat, ver a apresentação de outros usuários, mas não possui poderes de administrador. Ele é só um participante dentro daquela reunião, tá bom? Ponto 5. Recursos típicos de reuniões virtuais, tá? É um dos assuntos aí mais cobrado, ok? 5.1. O compartilhamento da tela permite que usuários exibam janelas, aplicativos ou tela completa, ok? Sempre aparece em provas como screen sharing. Screen é tela, sharing é meio que compartilhar, tá? É uma palavra que é uma derivação de compartilhar, de sharing. Ok? Screen share é compartilhar a tela, digamos assim, a grosso modo, tá? Então, grava essa palavrinha aí. 5.2. O chat. São mensagens de texto pura e simples, ok? Permite o envio de mensagens privadas, dependendo da plataforma, ou para todos. O que é uma mensagem privada dentro do chat? É quando você conversa com uma pessoa específica, ok? Ou quando você manda para todos que estão naquela chamada, naquela reunião virtual ali, ok? O 5.3, que é o compartilhamento de arquivos, cai muito em prova de concurso isso, tá, pessoal? A plataforma Teams e outras ferramentas permitem enviar documentos durante a reunião. Isso é importante, tá? O momento do envio. Isso a banca costuma cobrar. O momento durante a reunião, tá ok? Tá bom? Gravação. Recurso de gravação de áudio e vídeo, disponibilizado após a reunião. Durante a reunião está sendo gravada a reunião e depois aquilo vai ser compartilhado com os usuários, por exemplo, tá? Provas perguntam quem é que pode gravar, ok? Em geral é o host ou co-host, ok? Quem pode gravar a reunião, host ou co-host, ok? Levantar a mão, Rise Hand, recurso da organização utilizado em todas as principais plataformas. O que é levantar a mão? Pessoal, imagine que um ambiente de reuniões virtuais tenta virtualizar as reuniões presenciais. Então, você está ali numa reunião, quer falar alguma coisa, você levanta a mão. Gostaria de fazer uma intervenção. E aí é permitido que você faça ou você aguarda até que alguém permita. Aqui também é a mesma coisa. Geralmente tem um símbolo de mãozinha aqui, é um botão que você clica, ok? E aí o host ou co-host vai perceber, vai notar que você quer falar, tá bom? Ok? Ponto 6.
recursos avançados, quando a banca quer aprofundar mais o assunto, aumentar o nível de dificuldade. Breakout Room, salas de grupos, permite dividir os participantes em subgrupos, como no Zoom e no Teams. Imagine o seguinte, você está participando de uma reunião geral de uma empresa, onde nós temos ali naquela reunião geral todos os setores da empresa. Em determinado momento, o host, o organizador da reunião, diz: agora eu vou criar subgrupos ou subsalas, onde cada setor vai estar reunido com os seus integrantes nesses subgrupos. Entenderam? Então, a reunião geral se desmembra em grupos, em salas específicas, onde cada grupo de usuários vai ficar na sua sala correspondente. E aí, em um determinado momento, por exemplo, ele pode desfazer esses grupos e todo mundo volta para a reunião geral. Ok? Fique atento a isso. 6.2. Controle remoto. O apresentador pode conceder controle do mouse ou do teclado a outro usuário, tá? Principalmente aqui no Zoom e no Teams nós temos essa opção, tá bom? 6.3. Legenda automática, ferramenta que converte fala em texto. Geralmente a banca vai te cobrar isso apontando algo relacionado com inteligência artificial, ok? E sim, nas principais ferramentas, nas principais plataformas atuais, há ferramentas de inteligência artificial que gravam, que observam a reunião inteira e transcrevem isso em texto, tá bom? E 5.4 reações, que nada mais são do que você poder, durante a reunião, interagir com ela, demonstrando o seu humor, sem precisar falar, sem precisar interromper a fala. E colocando os emojis para interação. Joinha, bate-palma, coraçãozinho, etc. Tá bom? Ponto 7. Segurança em reuniões virtuais. Questões de segurança são recorrentes, tá? 7.1, sala de espera, waiting room ou o lobby, ok? Participantes aguardam até serem admitidos pelo host. E eles ficam lá na sala de espera, no waiting room ou no lobby, tá bom? 7.2, senhas de acesso. Prática comum na aplicação Zoom. Você precisa ter uma senha para entrar naquela sala, ok? E o 7.3, bloqueio da reunião. Impede a entrada após determinado momento. Após 20 minutos de reunião, ninguém entra mais, ok? É uma configuração aí de segurança, tá? 7.4, remoção de participantes. O host ou o co-host, o host e o co-host podem remover usuários por mau comportamento ou acesso indevido, tá? Gente, vou compartilhar com vocês uma experiência bem desagradável que aconteceu comigo. Eu estava apresentando um trabalho num evento virtual e, por alguma razão, o co-host, que era o moderador ali daquela sala, disponibilizou o link que caiu no domínio público, caiu na internet, e aí várias pessoas estranhas entraram na reunião e começaram a exibir vídeos de pornografia. Então, foi um desespero, foi algo que a gente nunca tinha se deparado. Isso foi lá na pandemia, em 2021, salvo engano, tá? Então, foi a primeira vez que eu tive a experiência de participar por algo desagradável nesse sentido. E o co-host ali poderia remover essas pessoas, tá bom? E o 7.5, controle de microfone e vídeo. O host pode silenciar microfones de todos ou de desativar vídeo dos participantes, ok? Para quê, pessoal? Quem está gerenciando a sala ali tem que ficar observando essas situações. Tem o microfone aberto e está vazando áudio, atrapalhando a apresentação. Ele tem o poder de ir lá e silenciar. Outra coisa, a reunião está ficando pesada, está travando, e uma das ações que a gente toma nesse caso é, por exemplo, desligar a câmera de todo mundo, porque se é uma reunião com áudio e vídeo, a internet e os equipamentos têm que processar e trabalhar áudio e vídeo. Se você fecha o áudio, ele consegue se concentrar pelo menos só no áudio, tá? Até se você fecha o vídeo, ele pode se concentrar no áudio até melhorar ali o sinal da internet e os dois possam ser transmitidos simultaneamente. Ok? Ponto 8. O agendamento de reuniões. Agendar reuniões
também cai em prova, especialmente no uso do Teams e do Meet. Você pode criar reuniões para momentos futuros, né? A gente está aqui numa reunião, numa conversa. Faz o seguinte, vamos marcar uma reunião para falar sobre isso? Vamos lá. Então, já abro aqui o Teams ou o Google Meet, o Teams da Microsoft e o Google Meet da Google, e agendo ali no meu calendário, já marco você, já coloco o seu e-mail lá, e naquela data você será avisado da reunião que vai ocorrer naquele instante ali, tá bom? 8.1 fala pelo Google Calendário, tá? Que é do Google Meet. Ao criar um evento no Google Agenda, um link Meet é gerado automaticamente, ok? 8.2, pelo Outlook. Usuários podem criar reuniões diretamente pelo calendário do Outlook ou do Teams. E 8.3, pelo próprio aplicativo. O Zoom permite agendar reuniões programadas com ID e senhas definidas, tá? Ponto 9, diferenças entre aplicativo e navegador. Diferença entre você usar um ambiente de reunião virtual no aplicativo ou no browser, tá bom? Aplicativos instalados no equipamento normalmente oferecem melhor desempenho de vídeo, mais opções de gravação, o breakout rooms e a personalização mais ampla, ou seja, te dá mais opções quando você instala a aplicação no teu computador, no teu celular, por exemplo. Já o navegador funciona sem instalações, é uma coisa boa, porque você não tem o trabalho e atender às especificações técnicas da instalação no equipamento, ok? Esse é um lado positivo. Por outro lado, pode limitar o compartilhamento de tela, gravações, fundos virtuais e recursos avançados. Então, se por um lado o navegador te otimiza a utilização ali da plataforma, da aplicação, por outro lado, ele acaba te limitando, ok? Na utilização de recursos, tá bom? Ponto 10. O que as bancas mais cobram sobre esse assunto? Quais são os softwares da reunião? Como ingressar em reunião? Diferença entre host, co-host e participante? Recursos básicos, tela, chat e gravação? Sala de espera e senhas? No Teams, os papéis, quem é o organizer, co-organizer, presenter e o atendi. No Zoom, ingresso pelo navegador e o passcode, a senha. E no Meet, ingresso via link, legenda automática, integração ao Google Calendar. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Cai em prova de concurso público, é importante você saber, tá? Mas agora vamos praticar. Primeiro momento da aula, aqui temos a teoria, e no segundo momento vamos responder questões de prova de concurso público de 2025 e algumas de 2024 sobre o tema, tá bom? Então são questões recentíssimas das principais bancas de concurso público, tá? Vamos lá, leia comigo. E eu gostaria que você fizesse o seguinte: a gente vai ler junto o comando da questão e as alternativas. Você pausa, tá? Se você estiver assistindo essa gravação, você puder, você pausa e depois você dá o play e para ver o outro slide, que é a correção da questão. Tenta resolver, tenta aí forçar sua cabeça para o assunto que a gente viu antes, que está fresquinho na tua mente, para que você possa gabaritar e acertar a questão. Ok? Questão 1. O Skype é um aplicativo utilizado para comunicação, disponível em diversas plataformas. Aqui ele já delimitou qual ferramenta ele está falando. A seguir, analise as alternativas e marque a opção que apresenta uma afirmação. Pelo amor de Deus, concurseiro, cuidado com essa palavra. Ele quer a incorreta sobre o Skype. Faz o que eu estou fazendo na tua prova, ok? Pega a sua caneta, risca. Não tenha medo. Sublinha, delimita. No texto inteiro, tu vai criar um destaque para o teu cérebro, para a tua atenção. Ok? Ele quer a alternativa incorreta. Quando a gente não lê com atenção, isso aqui passa despercebido. E de cara, você vai ver que, por exemplo, certa alternativa A, o Skype utiliza a tecnologia voz sobre IP para realizar chamada de áudio. Voz sobre IP. Você liga pelo telefone e a conversa não é pela linha telefônica convencional, é pela internet. Então, é voz sobre IP. Internet, protocolo de internet. Tá certo isso.
você já marca e vai para outra, porque tu não pode perder tempo em prova de concurso público, não é? Mas aí tu errou, porque você não prestou atenção que ele queria a incorreta. Se ele quer incorreta, a letra A não é o nosso gabarito. B. O Skype permite a realização de chamadas de vídeo e áudio em grupo. Permite? Não é isso que a gente quer. C. O Skype oferece um serviço de mensagens instantâneas, incluindo envio de texto. Tem chat no Skype? Tem. D. O Skype oferece um serviço de mensagens instantâneas, impossibilitando o envio de imagens durante a troca de mensagem. Será que eu não consigo fazer isso aqui? Vamos ver o resto? E o Skype possibilita o compartilhamento de tela durante as chamadas, permite. Logo, o nosso gabarito, a letra D de dado, porque ele quer incorreta, ok? Porque você pode sim enviar mensagens durante a chamada, ok? E aqui eu tenho para você o caminho, digamos assim. Essa aqui é uma tela do Skype, nós temos aqui um destaque, você compartilhou uma imagem, e nesse maisinho, durante o chat, essa aqui é a parte do chat, tá? Você vai aparecer para você várias opções, uma delas é compartilhar, ok? Compartilhar a imagem. Segunda questão. Atualmente, o Google Meet já delimitou qual é a ferramenta, tá? Esquece o Skype, por exemplo. Foca no que você sabe sobre o Google Meet. Sublinha, marca, tu vai setar o teu cérebro, a tua cabeça. Opa, ele quer saber agora do Google Meet, então vou esquecer Teams, Zoom ou qualquer outra ferramenta, tá? Google Meet é uma ferramenta de videoconferência bastante empregada, bastante utilizada, que permite realizar reuniões online, tanto em dispositivos móveis quanto em computadores. Para fins de teste, as reuniões com 3 ou mais participantes podem durar até um limite de tempo e ultrapassar seu limite atual de 1 hora, havendo um limite de 100 pessoas, pois a reunião pode ter convidados e ser transmitida pelo YouTube. Após iniciada, as gravações são salvas em um meio de armazenamento em nuvem e podem ser compartilhadas com outras pessoas. Nestes termos, o limite de tempo e o meio de armazenamento em nuvem são respectivamente. Olha como fazer prova de concurso público é uma arte, pessoal, porque reúne várias características e habilidades que você precisa criar, desenvolver com o passar do tempo. Você tem que saber o assunto, você tem que saber interpretar, você tem que saber marcar a questão correta. E percebe que nessa questão em particular existe a correlação com outros assuntos. Ele está te cobrando ferramentas de reunião virtual, mas também está te cobrando, por exemplo, computação em nuvem, serviço de computação em nuvem, tá? E outra coisa, quando ele fala aqui, ó, para fins de teste, ele está se referindo a possibilidade gratuita de você utilizar o Google Meet. No modo gratuito, e aí ele quer essa característica, tá? O que é que ele quer? O limite de tempo que essa reunião vai ficar guardada e onde, qual serviço de nuvem ele vai ficar guardado, armazenado, ok? Letra A, 12 horas, B, 18, C, 24, D, 36 horas. E quando ele fala respectivamente, ele quer saber primeiro um, depois o outro. Primeiro o tempo e depois o meio de armazenamento. Qual é a nuvem do Google Meet? Gente, qual é a nuvem do Google Meet? Google Meet, serviço da nuvem do Google. É o Google Drive. Você poderia nem saber a quantidade de horas, mas por saber o segundo ponto que a questão está cobrando, que é a nuvem do Google Meet, que é o Google Drive, você acertaria essa questão, tá? Resolver prova de concurso público, gabaritar prova de concurso público tem estratégias, ok? Você precisa estudar, você precisa resolver questão para aprender as estratégias. Eu resolvi essa questão com estratégia, com um assunto interrelacionado, não necessariamente a reuniões virtuais, tá bom? Gabarito letra C, 24 horas e Google Drive, tá? E aqui eu coloquei para você um recorte do Google Drive, tá? No Google Drive, que é o teu drive na nuvem, assim como o antigo pendrive que a gente usa pouco hoje em dia, né? Você consegue criar pastas e colocar arquivos lá de toda a ordem, vários tipos de arquivo, de imagem, de áudio, documentos, etc. Esse é o Google Drive, tá bom? Terceira questão.
analise a imagem. Questão de informática, pessoal, tem muito disso, tá? Em todos os assuntos, ok? No Word, por exemplo, ele coloca lá o símbolozinho do negrito, que é um N pintado de preto, e vai te perguntar, a imagem abaixo relaciona-se a qual ferramenta do Word? Negrito, botão negrito. Então, você tem que ter a relação visual com o que a banca está te cobrando, tá? Então, analise a imagem abaixo. Nós temos aqui vários botões de uma plataforma de reunião virtual e aqui ele já destaca para a gente que é o Meet, tá? Em sua configuração original, assinale a alternativa que apresenta o resultado quando o usuário clica no ícone com a mão. Esse ícone aqui, o que acontece quando ele clica nesse ícone da mãozinha, conforme a imagem a seguir da barra de ferramentas do Meet. O que é que acontece? Letra A, uma notificação é exibida para os participantes da reunião que o usuário deseja falar. Opa, posso falar? B, a reunião é encerrada. C, o microfone apenas dos demais participantes da reunião é desligado. D, o compartilhamento da tela apenas é interrompido. E E, o microfone dos demais participantes da reunião é desligado e o compartilhamento de tela é interrompido. Letra A, pessoal. O cara quer falar, clicou na mãozinha pedindo para falar. E aí, no momento certo, ele é atendido, tá? O nome do botão significa, se chama levantar a mão. Mas, dentro do contexto da questão, para que que serve? Um usuário que deseja falar, tá? Se pronunciar na reunião. Quarta questão. Durante uma videoconferência no Google Meet, versão mais atualizada para computador, olha que interessante, delimitou, né? Um moderador, olha aí o tipo do usuário, pode executar as atividades listadas abaixo, exceto, excelente questão, curta, mas cheia de conhecimento, tá? Você precisa saber o suficiente para responder, obviamente, isso aqui. O que é que o moderador pode fazer no Google Meet, no computador, no aplicativo instalado no computador? Exceto ativar a câmera de vídeo dos participantes, ele pode, ele pode baixar a mão dos participantes, ele pode desativar o microfone dos participantes, ele pode excluir mensagens de outros participantes no chat, ele pode criar enquete para os participantes votarem. O que é que ele não pode fazer é o que a questão realmente quer. Ele não pode ativar a câmera dos usuários, pessoal. Olha a privacidade, a invasão da privacidade dos usuários. Isso é grave, ok? Isso é a intimidade da pessoa. Você, como moderador, como host ou co-host, ter o poder de ativar a câmera de alguém. Você não sabe em que condições aquela pessoa está participando daquela reunião. Entendeu? Então, pode ser constrangedor e pode ferir questões legais, inclusive. Tá? Então, ele não pode ativar a câmera do usuário. E aí, segundo o suporte do Google, está aqui dizendo que ele pode fazer. Adicionar co-organizadores no Google Meet, o gerenciamento de organizadores está disponível em todas as edições do Google Workspace. Quando ele é ativado, os organizadores da reunião podem usar os seguintes recursos de segurança: bloqueio de chat. Estão falando bobagem? Estão se agredindo no chat? Ele pode ir lá desativar. Bloqueio de apresentações. Está apresentando alguma coisa aí que não é pertinente? Bloqueio a apresentação. Bloqueio do áudio. Está vazando o áudio e atrapalhando a reunião. Bloqueio o áudio. Bloqueio de vídeo, mesma coisa. A pessoa abriu a câmera sem querer e acabou expondo o que não era naquela reunião. O coorganizador vai lá e fecha a câmera dela. Ele pode fechar o vídeo, bloquear o vídeo, ele não pode desbloquear. Encerramento da reunião para todas as pessoas. Desativar o som de todas as pessoas, tá? Em algumas edições do Workspace é possível usar o gerenciamento de organizadores para adicionar até 25 co-organizadores às reuniões do Meet, ok? Quinta questão. Após o período da pandemia, as ferramentas de videoconferência passaram a ter protagonismo no dia a dia dos funcionários. Até aí, tudo ok, né? Principalmente daqueles que trabalham no home office, que é a modalidade de trabalho que você está em casa, ou melhor, que você não está na empresa, ok? Você não está numa sede ou numa filial da empresa. Você escolhe, digamos assim, um lugar que você pode trabalhar, e aí geralmente a sua casa é o caminho aí mais
preferido e utilizado pelos usuários. Com base nessa informação, julgue o item a seguir. A afirmação é. Afirmativa é. O Google Meet oferece legendas automáticas geradas por IA durante as reuniões. Isso está certo ou errado? 1, 2, 3, vamos lá? Sim, está certo. Ok? Segundo o suporte do Google, para usar a IA no Google Meet, você pode ativar a transcrição para obter anotações automáticas que podem ser salvas no Google Drive. As ferramentas de IA podem resumir reuniões, identificar itens de ação e até traduzir legendas em tempo real para mais de 60 idiomas. Olha que interessante. É importante notar que algumas funcionalidades de IA, como o recurso de anotações automáticas, podem estar disponíveis apenas para usuários do Google Workspace com planos específicos. Fica ligado nesses pontos aí, tá? Pontos interessantes a destacar desse comentário. O Google IA Meet, tá? Que faz transcrição, ok? Podem ser salvas no Google Drive. A ferramenta pode resumir reuniões, pode resumir reunião para até 60 idiomas, ok? E algumas funcionalidades só podem ser utilizadas por usuários com planos pagos, tá? Fica a dica aí, tá ligado? Questão 6. Um usuário deseja realizar uma reunião online com alguns colaboradores e, para isso, decide utilizar a plataforma Google Meet. Ele então abre uma página inicial da solução, conforme a ilustração na imagem. Tá? Depender da banca, vai ter figurinha aí à torta e direito na tua prova. Ok? De acordo com isso, responda. Uma opção válida de criação de uma nova reunião no Google Meet é. Gente, essa questão aqui, como concurseiro, é ridícula, me até aborrece a gente. Mas vocês vão ficar espantados com o que ele está cobrando, na verdade. Que não está errado, a gente tem que saber a imagem, o nome, a palavra certa, não tem jeito, tá? Concurso público, se fosse fácil, todo mundo passava, ok? Só passa os mais preparados, os mais atentos, os que retêm melhor conhecimento e aplicam na hora da prova. E o gabarito é agendar no Google Agenda. Por quê? Se vocês observarem aqui, ó, a letra A está errada por quê? Está escrito iniciar uma reunião para depois, mas o correto é criar uma reunião para depois. A letra B está errada porque está dizendo assim, criar uma reunião instantânea, e o correto é iniciar uma reunião instantânea. Ok? O gabarito é a letra C, agendar no Google Agenda. Tá bom? Ok? E a letra D está errada, inserir código da reunião, porque geralmente isso aí a gente usa no Zoom, ok? E não faz parte do contexto da questão, tá? Não que o Google Meet não tenha opção. Questão 7ª, novamente, apresente, ou melhor, analise figuras e diga e responda corretamente. Uma questão bem densa, uma questão longa, tá? Vai te exigir muita atenção e interpretação. Ao criar uma reunião online com alguns colaboradores na plataforma Google Meet, um usuário percebe que seu microfone e câmera não estão funcionando. Ele então verifica ícones de alerta na barra de ferramentas da plataforma, conforme ilustrado na imagem a seguir. Diante do exposto, assinale a alternativa que traz uma possível causa para os problemas do microfone e da câmera no Google Meet, ok? Primeiro você tem que identificar onde está microfone e câmera, ok? Tem uma exclamaçãozinha em cima. O que isso quer dizer? É o resumo da questão, tá? É o que ela quer saber no final das contas, ok? Letra A. O Google Meet não possui as permissões para acessar microfone e câmera do computador, sendo necessária a intervenção de um usuário. É isso que significa esses ícones e essas mensagens por ícone. B. O Google Meet não está utilizando o microfone e a câmera padrão do computador, alertando o usuário dessa diferença de configuração. C. O Google Meet não permite ao usuário utilizar o microfone e a câmera do computador, uma vez que outro participante está em modo de apresentação.
B. O Google Meet não permite utilizar o microfone e a câmera do computador, pois identificou falhas que podem comprometer a privacidade do usuário. E aí? Qual questão, qual alternativa que está certa de acordo com o gabarito da banca? Vamos lá? Você pausa, preenche e depois volta para saber o resultado. Letra A. Esses dois ícones aí, que estão com exclamaçãozinha, querem dizer que o Google Meet não possui as permissões para acessar o microfone e a câmera do computador, sendo necessária a intervenção do usuário. Todas as vezes que você inicia uma reunião, seja em qualquer plataforma, que a gente sabe que é uma plataforma de áudio e vídeo, uma reunião de áudio e vídeo, ele vai te pedir para você permitir o acesso aos teus hardwares de áudio e vídeo, microfone, fone e a câmera. Você tem que consentir, você tem que autorizar para que ele possa liberar o seu microfone e a sua câmera para você participar. Fora isso, vai ficar esses ícones aí, tá bom? Informando que está bloqueado pelo usuário. Ok? Letra A, gabarito. De fato, os pontos de exclamação amarelos sobre os ícones de microfone e câmera indicam que não há permissão para acessar tais recursos. O problema pode ser resolvido mediante a intervenção do usuário, que pode indicar ao navegador ou ao sistema operacional que autorize o uso destes recursos pelo Google Meet. Ok? Excelente questão, tá? Oitava questão. Entre as ferramentas do Google Workspace, nós temos o Google Meet. Considere as seguintes afirmativas sobre o Google Meet, tá? Você tem que saber aqui sobre o Google Meet. Primeira afirmativa. Os clientes do Google Workspace podem convidar qualquer pessoa para a reunião criada, mesmo que o participante não tenha uma conta Google. Isso está certo ou isso está errado, tá? Segunda afirmação ou afirmativa. Qualquer pessoa com uma conta do Google pode criar um computador, em um computador, uma videochamada com até 100 participantes e duração de até 60 minutos sem custo financeiro, ou seja, na versão gratuita, digamos assim, de utilização da ferramenta. Terceira afirmativa. Seja qual for o plano escolhido para uso, gratuito ou pago, qualquer chamada em grupo está limitada em 2 horas devido à limitação de gravação. E aí, pessoal? Está certo ou está errado? Tá? Ou melhor, quais dessas estão certas e quais estão ou não erradas, tá? Responda e depois volte para ver o resultado, que é a nossa letra B. Apenas a 1 e 2 estão corretas, a terceira está errada. Primeira, cliente do Google Workspace podem convidar qualquer pessoa para a reunião criada, mesmo que o participante não tenha uma conta do Google. De fato, não é necessário ter uma conta Google para participar de uma videochamada, como informa a questão. E a documentação do Google, que é de onde a gente tem que tirar, obviamente, a referência das questões. Como vemos a seguir, o usuário externo pode participar de uma chamada? Com certeza, na versão sem custos financeiros, o Google Meet, todos os participantes precisam fazer login com uma conta do Google. Você pode criar uma conta Google com endereço de e-mail pessoal do trabalho, mas os clientes do Workspace podem convidar também qualquer pessoa para uma reunião que criaram, mesmo que o participante não tenha uma conta do Google. É só clicar no link ou código da reunião com todos os participantes. A segunda afirmativa também está certa. Qualquer pessoa com uma conta Google pode criar em um computador uma videochamada com até 100 participantes e duração de até 60 minutos, sem custos financeiros, ou seja, na versão gratuita, certo? Esta informação é confirmada pela documentação do Google, onde qualquer pessoa com uma conta pode criar uma videochamada e convidar até 100 participantes e fazer reunião até 60 minutos sem custo financeiro. Para usar outros recursos como números de acesso internacionais, gravação da reunião, transmissão ao vivo e controles administrativos, consulte planos e preços. E a terceira está errada porque, seja qual for o plano escolhido para o uso, qualquer chamada está limitada a 2 horas devido à gravação. Está errada. Considerando apenas usuários que não tenham assinado o Google Meet, já podemos concluir que a afirmativa está errada, pois, como indica o suporte do Google, mesmo que o usuário não tenha uma assinatura Google Meet, é possível fazer chamadas com duração de até 24 horas. Ok. Nona questão. Para iniciar
uma videochamada no Google Meet é necessário, e aí a gente avalia de novo aqui, tá? Que é necessário para iniciar uma chamada no Google Meet, ok? Primeiro, enviar um convite por e-mail para os participantes, convite por e-mail. Segundo afirmativo, abrir o Google Meet e criar uma nova sala de reunião. 3. Agendar a reunião do Google Meet no Google Meet Agenda e compartilhar o link com os participantes. E aí, está correto que se afirma em 1, 2 ou 3? Pausa, analisa, responde e volta para a correção, tá? Apenas a primeira afirmativa está certa. Enviar um convite por e-mail para os participantes. Ok? Perdão, pessoal. Errei aqui. O gabarito é a letra B, tá? Não é a letra A. Vamos corrigir aqui. Tchum. Nosso gabarito é a letra B. Ok? Abrir o Google Meet e criar uma nova sala de reunião. De fato, para iniciar uma videochamada no Google Meet é necessário criar uma nova sala de reunião. Simples. Por que que a 1 está errada? Tá? Porque é possível enviar um convite por e-mail, mas este não é um procedimento obrigatório, já que o link para a reunião pode ser compartilhado de outras maneiras, como, por exemplo, através de aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp e outros. E por que a 3 está errada? Agendar a reunião no Google Meet e compartilhar o link para participantes. Também é possível agendar uma reunião no Google Agenda e compartilhar o link com participantes. Mas este não é um procedimento obrigatório, é apenas uma das maneiras de se fazer, já que é possível criar uma nova sala de reunião e compartilhar o link com os participantes. Ok? 10ª questão. Atualmente, é necessário aprimorar novas formas de trabalho e interação entre usuários e máquinas. Nesse contexto, o técnico de TI, John, precisa utilizar ferramentas corretas para a realização de um webinar. Para tal, John deve utilizar as plataformas. O que é que ele quer saber de você? Quais das plataformas abaixo são plataformas de webinar, ou seja, de ambientes de reunião virtual, ok? Fica ligado nessa palavra, porque pode aparecer assim também na tua prova, tá bom? Vamos analisar letra A. Vou colocar a canetinha aqui. Letra A. O Zoom é um ambiente de webinar? É. O Safari é ambiente de webinar? Não. Safari é navegador. Navegador de quem? Dos aparelhos da tecnologia Apple. Ok? Da Apple, da maçã. Tá? Próximo. Webex. É webinar? Sim, Webex é. Safari? Não. Safari é navegador da Apple. Zoom é webinar? Sim, Zoom é webinar. Thunderbird é webinar? Não. Thunderbird é e-mail. E-mail. Ok? Webex é webinar? Como marcamos aqui em cima? Sim. Google Meet é webinar? Sim. Gabarito da questão. Ok? Show. Google Meet, sim. Thunderbird, não. Thunderbird é e-mail, gerenciador de e-mail. Tá bom? Ok? Vocês entenderam? Letra D, Webex e o Google Meet. Tá? Aqui, para você que não conhece a figura do Webex, é essa aqui. Tá? O Webex, que é um webinar da Cisco. Ok? Um grande fabricante de tecnologia, sobretudo de redes, tá? De equipamentos para rede de computadores, etc. e tal. E o Google Meet é o nosso querido da Google, que todos nós já conhecemos, tá bom? Pessoal, fizemos um apanhado recentíssimo, questão de 2025, 2024, sobre ambiente de reuniões virtuais, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula.
me despeço de vocês com uma frase que eu adaptei ou que derivou do grande guru de concurso público, o grande William Douglas, desembargador federal do Rio de Janeiro, tá? E ele diz assim, o William Douglas diz que concurso é até passar. E eu vou além, tá? Eu digo que concurso é até a posse, porque quando você entra nessa jornada de concurso público, você estuda muito, faz muita prova, reprova demais, até um belo dia que você consegue atender aos critérios do edital e é aprovado. E aí você vai sair numa lista, não necessariamente dentro das vagas, não necessariamente com a garantia de que você vai ser chamado. Então, passar numa prova é uma coisa, ser chamado é outra. Tomar posse é uma terceira coisa também. Porque após a aprovação, a depender do concurso, você tem outras fases a superar, ok? E, fatalmente, infelizmente, muitos concurseiros ficam pelas outras fases e não tomam posse. Então, a posse é o apogeu, pessoal. É o final, é o pote de ouro no final do arco-íris. É ele que a gente tem que mirar. O foco é na posse, tá? Por que que eu estou te dizendo isso? Porque se você está estudando para um concurso policial, por exemplo, que tem várias etapas, prova escrita, TAF, investigação social, exames médicos, cara, te prepara para todas essas etapas, para fazer prova, para fazer um TAF, que é teste físico. Cuida da tua saúde para os teus índices ficarem legais ali e tu ser aprovado. Então, é muita coisa para tomar posse e depois entrar em exercício, tá? Então, concurso público é até a posse. Desejo do fundo do coração que a gente consiga te ajudar, mesmo que um pouquinho nessa jornada, e que em um belo dia você aí tenha o seu nome sendo publicado em diversos diários oficiais, em todas as esferas, e que você tenha a tranquilidade e a paz do coração para escolher qual órgão público vai ter o prazer de te ter como serventuário, ou melhor, agente público daquela instituição. Agente público é o que está no 37 da CF, ou melhor, no 40 da CF, tá? E o agente público pode ser empregado público, pode ser servidor público, isso aí foi o direito administrativo emergindo aqui na nossa cabeça, tá? Cabeça de concurseiro cria a relação entre as disciplinas e fica pensando em prova, fica pensando em conteúdo 24 horas, tá bom? E é assim que você vai passar e tomar posse. O dia que você passar bem colocado, o dia que você tomar posse, você vai olhar para trás, você vai olhar para a tua jornada até aquele momento e vai chegar à seguinte conclusão: eu passei nessa prova bem colocado e vou tomar posse porque eu dormia e acordava pensando em concurso público, pensando em prova. E eu desejo isso para você, tá? Ficamos aqui com a nossa aula de reuniões virtuais e ambientes virtuais. Espero que você tenha aí pego a nossa dica, tá? Das ferramentas, das funcionalidades, de como as bancas vão cobrando o pessoal o conteúdo, com muita figura, com muita pegadinha, destacando os principais pontos. Note aí que a nossa aula trouxe aí bastante coisa que você pode revisar, que você pode observar, tá? Como as principais ferramentas que a gente falou aqui, como o Zoom, temos o Skype também, ok? Temos o Google Meet, temos o Google Teams, temos o Zorro, que pode aparecer para você, e o próprio WhatsApp também, que permite ali, presente na maioria de celulares no país, acesso a até 4 contatos, ou seja, você pode fazer uma mini reunião virtual com o WhatsApp também, isso pode cair na tua prova, tá? E o nosso objetivo aqui é que você saia dessa aula com o mínimo necessário para gabaritar a tua prova, gabaritar as questões e passar no teu concurso público, tá bom? É um trabalho feito com muito carinho, de maneira árdua para você que é concurseiro, porque nós, enquanto concurseiros, entendemos o que a gente espera quando a gente senta para assistir uma aula. Então, é um material de concurseiro para concurseiro. E vou te dizer mais, isso não me faz diferente de você. Por hora eu estou aqui te ajudando com um pouco do conteúdo que eu sei e num outro momento eu estou sentado aí do teu lado e juntos nós vamos alcançar o nosso objetivo, tá? Só toma posse, só passa em concurso público quem aguenta o processo.
É um processo que mexe com o teu emocional, mexe com o teu psicológico, tá bom? Mexe com o teu físico. Socialmente também você fica muito desgastado, mas eu te garanto, quando você tomar posse, quando você entrar em exercício, vai tudo fazer sentido, vai tudo valer a pena. E aí você vai poder dar uma vida mais confortável, melhor para você e para as pessoas que você ama, sobretudo em educação, em saúde, e vai aí cumprir a tua função social como pessoa, como cidadão, como servidor público e como agente transformador na sociedade, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo encontro. Siga a gente na rede social, procura a gente lá no Instagram, ADV_Raul, tá? Raul Alves. Procura o nosso canal no YouTube, Professor Raul Alves, também, por favor, se inscreva lá, compartilhe com pessoas, curta os nossos conteúdos, isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até mais.